Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 76ª noite. Saímos do palácio depois do gigante e nos dirigimos ao mar, onde se encontravam nossas jangadas. Nós as levamos para a água e aguardamos o dia para embarcar, na suposição de o gigante vir, guiado por alguém da sua espécie. Esperávamos que, se não aparecesse até o despontar do sol e não mais ouvíssemos seus uivos, seria sinal de ele estar morto. Nesse caso, propunhamo-nos ficar na ilha e não nos arriscar no mar. Mal surgiu o dia, porém, distinguimos o cruel inimigo acompanhado de 2 gigantes, mais ou menos do seu tamanho, que o conduziam, e de grande número de outros que corriam na frente. Diante daquilo, não vacilamos em embarcar e começamos a nos afastar da praia, remando depressa. Os gigantes, percebendo o que fazíamos, muniram-se de grandes pedras, entraram na água até a metade do corpo e atiraram-nas contra nós com tal pontaria que, excetuando-se a jangada em que eu me encontrava, as demais foram despedaçadas, afogando-se os que as ocupavam. Quanto a mim e aos meus 2 companheiros, visto que remávamos com todas as nossas forças, achávamo-nos mais dentro do mar e fora do alcance das pedras. Já em alto mar, fomos joguete do vento e das ondas, que nos lançavam, ora de um lado, ora de outro. Passamos o dia e a noite seguintes em cruel incerteza. Mas no dia seguinte tivemos a sorte de sermos impelidos para uma ilha. Salvamo-nos assim com grande alegria e nela achamos excelentes frutos que muito nos serviram para refazer as forças já perdidas. À noitinha adormecemos à beira-mar, mas fomos despertados pelo ruído de uma serpente comprida, esguia como o tronco de uma palmeira, com grandes escamas. Estava tão perto de nós que engoliu um dos meus 2 companheiros, apesar dos gritos e dos esforços feitos pelo infeliz para escapar. Sacudindo-o repetidas vezes, esmagou-o contra o chão e terminou de o engolir. Fugimos depressa, eu e o outro companheiro, e embora estivéssemos bastante longe, ouvimos pouco depois um barulho que nos fez compreender estar a serpente vomitando os ossos do infeliz. Com efeito, vimo-los no dia seguinte. Meu Deus! Exclamei. A que horrores nos achamos expostos! Ontem nos rejubilamos por termos escapado à crueldade do gigante e à fúria das águas, e hoje defrontamos perigo não menos terrível. Notamos caminhando uma grande árvore muito alta, sobre a qual decidimos passar a noite seguinte, a fim de nos defendermos. Comemos frutos, como na véspera, e pelo fim do dia trepamos nela. Logo ouvimos a serpente que, silvando, se aproximou do pé da árvore protetora, erguendo-se e apoiando-se ao tronco. Engoliu meu pobre amigo, que se encontrava um pouco abaixo de mim, e retirou-se. Fiquei na árvore até o amanhecer. Depois desci mais morto que vivo. Efetivamente, não podia aguardar outra sorte que a dos meus 2 companheiros. Esse pensamento me fez estremecer e dei alguns passos para atirar-me ao mar.
mas como é bom viver o mais que se pode, resisti ao impulso do desespero e submeti-me à vontade de Deus, que é quem dispõe da nossa vida. Não deixei, contudo, de ajuntar boa quantidade de troncos pequenos e espinhos secos. Com aquilo fiz vários feixes que amarrei juntos, após ter com eles armado um grande círculo em torno da árvore. Amarrei também alguns por cima para cobrir a cabeça. Terminado aquele trabalho, fechei-me dentro do círculo. Ao cair da noite, com o triste consolo de nada ter esquecido, para me garantir contra a sorte cruel e ameaçadora, a serpente, voltando, rastejou em torno da árvore, procurando devorar-me, mas não conseguiu por causa da barreira que fabriquei. Até o romper do dia, procedeu como um gato quando encurrala um rato. Finalmente, vindo o dia, retirou-se, mas por um longo tempo ainda não ousei abandonar meu refúgio. Achava-me tão cansado do trabalho que me dera e repugnava-me de tal forma seu empestado hálito que a morte me parecia preferível àquele horror. Assim, afastei-me da árvore e, esquecido da minha resignação da véspera, corri para o mar com a ideia de me atirar nele. Aquelas palavras, vendo Sherazade que já era dia, deixou de falar. No dia seguinte, continuando sua história, disse ao sultão: